Perdão por estar um pouquinho atrasado para esse vídeo, mas, senhoras e senhores, o que é isso daqui? O Kimi lançou uma bomba no mercado e a bomba se chama Kimi K3. Esse é um modelo chinês, open source, que em alguns benchmarks é o melhor modelo de LLM do mundo, em outros benchmarks ele fica em segundo ou terceiro geralmente. Full disclaimer, a gente tem uma parceria aqui no canal com o Kimi e eles me deram acesso a esse modelo antecipado para eu conseguir testar, utilizar e gravar aqui o vídeo, eu que acabei atrasando para lançar e não consegui lançar mais cedo. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso daqui e vamos testar também o Kimi na prática e dizer o que a gente tá pensando sobre isso. Primeira coisa que eu gosto de fazer é abrir aqui o Artificial Analysis. Para você que não conhece, o Artificial Analysis é independente, eles fazem análises de alguns benchmarks de algumas LLMs e nisso aqui você pode ver mais ou menos ali o poder de cada modelo. Se a gente olhar aqui em cima no Index de Inteligência, o Fable 5 tá em primeiro lugar, o GPT 5.6 Sol em segundo lugar e o Kimi aqui em terceiro lugar. Ele é o melhor modelo open source por uma margem grande. Agora a questão é que se você olhar também custo por task, ele também é mais barato que o Fable e que o 5.6 Sol. Na parte aqui especificamente de coding, você vai ver o GPT 5.6 com nota 7.7 e 7.6, né, depende se é o Sol ou Terra, o Fable com nota 76 e o Kimi com nota 76 um pouquinho ali abaixo. Bom, isso é no Artificial Analysis. Se você olhar aqui outros benchmarks, por exemplo, ele fica em segundo lugar no Frontier Software Engineering aqui, segundo lugar no Code Bench, segundo lugar no Terminal Bench, primeiro lugar no Program Bench e primeiro lugar no SWE, o Software Engineering Marathon. Então você vê que é um modelo open source com 2.8 trilhões de parâmetros, uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, que tá claramente rivalizando aqui os melhores. Só que o negócio fica mais impressionante ainda. Se você olhar o Code Arena, ele tá em primeiro lugar aqui em Web Dev. E por que o Code Arena é interessante? O Code Arena testa a capacidade de construir aplicações completas mais no mundo real. Ele testa as capacidades agênticas. Não é só ver se o código compila. Ele vai testar planejamento, execução de múltiplas etapas e esse tipo de coisa. E nesse aqui, é aqui que o Kimi brilha. É aqui que ele fica em primeiro lugar, o que é absurdamente impressionante. O fato desse modelo open source rivalizar com os dois melhores modelos fechados, né, é muito interessante pro futuro de open source e pro futuro das LLMs também. Se um dia o Kimi teve atrás, hoje não tá mais. Agora, tem um ponto importante que eu quero ressaltar aqui pra você, tá? Não é porque o Kimi é open source que você vai conseguir baixar e rodar na sua máquina. Embora o modelo seja aberto, vai ser disponibilizado aí os parâmetros pra gente baixar, ele ainda é pesado demais pra conseguir rodar em qualquer computador que você vai ter na sua casa ou talvez até na sua empresa. Bom, belezinha. Te mostrei aqui que esse modelo é muito poderoso. O que a gente faz então? Existem algumas maneiras da gente rodar o Kimi. Num vídeo passado eu mostrei utilizando esse aqui, ó, o Open Code, em que você pode vir aqui no seu terminal, usar aqui o Open Code, e aí na seleção de modelos aqui você pode utilizar e configurar o Kimi. Agora, como eu já mostrei isso, não é assim que eu quero fazer agora, né? Dado a gente usar o Open Code e pagar via API, mas o Kimi tem também o Kimi Code, que bom, como é um vídeo sobre o Kimi, eu acho adequado a gente mostrar, né, a forma aqui comum de se utilizar o Kimi, a forma mais nativa. Você tem também as próprias docs do Kimi, em que se você olhar aqui, muitas das coisas que existem nas outras harnesses também estão presentes aqui, né? Você tem MCPs, tem skills, você tem plugins, agents e subagents, hooks, etc. Algumas das configurações são padrão, né? Tipo aquele agents.md, esse tipo de coisa. Então não vai ser muito diferente da experiência que você tem tido utilizando outras harnesses. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Kimi Code e o Cloud Code. Eu vou rodar tanto o Kimi K3 quanto o Fable 5 e eu vou testar esses dois, ver os custos e os resultados de cada um deles para você analisar o quanto que você acha que vale a pena. Então, passou um dia e o que eu fiz? Eu peguei o Cloud Code e eu peguei o Kimi e eu quis comparar os dois passando o exato mesmo prompt para fazer as exatas mesmas tarefas e te mostrar o resultado. Eu não fiz isso ao vivo no vídeo porque demora um tempinho para essas tarefas rodarem, tá? São tarefas bem complexas e um pouco custosas, então tive que fazer ao longo de algumas horas, por isso não tá gravado no vídeo, mas eu te prometo que são esses exatos prompts que eu fiz. Eu tenho esse projetinho aqui, que é o Roadmap Dev, e eu tô rodando ele aqui no meu localhost, eu vou te mostrar como é que é esse projeto, e eu queria melhorar o front-end. Então, olha só como tá o front-end do meu projetinho, né? Tá aqui, esse roadmap, engenharia não sei o que, 74 tópicos, 0% concluído. Você pode clicar nos tópicos e vai abrir aqui uma seçãozinha. É um projetinho relativamente simples aqui. Você tem tópicos de aprendizado, você tem links aqui para MIT, etc. Então eu peguei primeiro um prompt e eu passei pro Cloud Code. Eu tava aqui no Roadmap Dev e eu passei esse exato prompt aqui, ó. Melhores front-end, fazendo o roadmap ser mais acessível, mais fácil de escanear, etc, para melhorar umas coisas, dar uma polida no layout, reduzir um pouco o espaço vazio, esse tipo de coisa. E na primeira iteração
operação eu fiz da seguinte maneira. Eu utilizei o Fable 5 no Medium, tá? Então, pensamento médio. E o Kimi K3 sem Thinking, porque eu pensei que esses aqui seriam equivalentes. O que aconteceu? Primeiro foi o Fable. O Fable pegou esse roadmap aqui, eu criei uma branch específica no meu Git pro Fable, e ele transformou nisso daqui, deixa eu te mostrar. Deixa eu dar um Git checkout Cloud, que foi a primeira branch que eu fiz, e um burn run dev, e eu vou dar um F5 aqui, olha, presta atenção, F5, e o resultado que a gente tem é esse aqui. Notou alguma diferença? Possivelmente bem pouca, né? Porque realmente tem bem pouca diferença aqui. O layout tá um pouquinho melhorzinho, o tamanho das coisas tá um pouquinho melhor, mas as alterações são tão pequenas, mas tão pequenas, que eu tive que pedir pro Cloud, de novo, melhorar as coisas. E aí, depois desse medium aqui, eu utilizei o /plan do Fable com esse prompt aqui, ó. Plan, do a full UI revamp that makes it much better. Planeje, faça um revamp completo da UI, que transforma ela em algo muito melhor. Esse segundo prompt transformou o meu localhost aqui nisso daqui. Isso daqui é o que o Fable decidiu que é muito melhor. E realmente tá um pouquinho mais interessante agora, a gente consegue ver uns highlights aqui legais, uns caminhozinhos mais bonitinhos, umas setinhas, mas, sinceramente, como o post foi vago, né, o que eu solicitei foi algo vago, ele me entregou o que ele achou que era melhor e tá legal. Não vou dizer que tá ruim. Para uma solicitação vaga, ele entregou algo bacana. Então, no começo da minha sessão, eu tinha aqui um total de 0 gasto nessa conta do Cloud Code. Eu recarreguei ela com dinheiro aqui. E no final desse revamp do front-end, olha aqui o valor que a gente gastou, acabamos gastando um total de R$25 no nosso Cloud Code. Isso aqui é um print porque depois eu executei outra tarefa, né, e o meu gasto atual agora vai estar maior. Depois a gente vai falar dessa segunda tarefa. Então tá, o Fable fez isso aqui, fez esse rework por R$25. Vamos ver o que o Kimi fez. Novamente, olha como tá a nossa branch main nesse exato momento. Vamos dar um git checkout Kimi pra gente ver a branch do Kimi. E olha aqui como tá. Eu vou dar um F5 aqui no meu localhost. E a branch do Kimi é essa daqui. Primeiro eu quero que você note que interessante. O Cloud só me deu as alterações depois que eu utilizei o modo plan. Com o Fable no Medium, ele não deu muitas alterações. Já o Kimi, mesmo sem eu utilizar o Thinking, tá? Ele me deu alterações no front-end que, vamos ser sinceros, ficou até parecido com o resultado do final do Fable ali. Se você olhar, ó, tem um highlightzinho aqui que tá bacaninha, tem um bloqueadinho aqui, né? Olha, colocou que esse tópico tá bloqueado, colocou o pré-requisito para liberá-lo, colocou a barrinha aqui lateral das coresinhas, né? Deu aqui uma visãozinha em lista. Então, nota, o resultado final de ambos acabou sendo bastante parecido. Lógico, o prompt era exatamente o mesmo, mas para obter esse resultado, no Fable eu tive que usar um Medium e depois fazer um plano para depois ele me dar aquele resultado. No Kimi eu coloquei ali e ele me deu o resultado já. Quanto que custou essa brincadeirinha? No início de tudo isso aqui, no início de toda essa brincadeira, eu tinha $121 na API do Kimi. Tô utilizando via API pra gente ser justo aqui, né? A gente considerou o Fable ali o custo de recarregar, a gente tá utilizando o Kimi também via API no custo aqui de recarregar. E depois de rodar isso, olha aqui o total, gastamos $2,06, justo dizer que a gente gastou R$10. Então, temos um custo total no Cloud Code de algo próximo a R$25 e no Kimi algo próximo a R$10. E nota que interessante, né? O resultado foi muito parecido. E se você olhar no Artificial Analysis, o custo que eles dizem é muito parecido com o custo que a gente teve. Se você olhar a proporção, né? Nota, aqui a proporção é que o Kimi é 2.7 vezes mais barato que o Cloud, né? O Cloud o Fable 5 é 2.7 vezes mais caro que o Kimi. E o meu resultado foi que para uma tarefa cujo resultado foi praticamente igual, o Fable custou 2.5 vezes mais caro. Que interessante, né? Bateu quase exatamente ali no Artificial Analysis. Mas a nossa próxima tarefa, o aumento foi mais discrepante ainda. Porque para a próxima tarefa, a gente não fez mais no roadmap dev. Eu queria testar as capacidades de front-end desses modelos, eu queria testar como eles iam performar numa tarefa de fazer um joguinho de browser um pouquinho mais complexo. Então eu passei este prompt aqui para os dois, para construir um Minecraft que roda no browser. Basicamente esse é o prompt. Construa um Minecraft que roda no browser, e aí um pouquinho aqui das funcionalidades do Minecraft que roda no browser, né? E uma sugestão de usar um 3JS ou um WebGL, tá? Para essa tarefa mais difícil, eu achei que seria mais representativo utilizar o Kimi com Thinking e o Fable no Extra High. O que isso daqui significa? Porque se você olhar aqui no model, né, o model do Cloud Code, você pode ajustar aqui o effort. Então pode ser low, medium, high effort, extra high effort e max effort. Mas eu achei que seria adequado utilizar o extra high effort para essa tarefa
tarefa no Fable. E como o Kimi, pelo menos na harness aqui do Kimi, tá? Quando você vai selecionar o modo do Kimi, eu tô utilizando o K3, ele não tinha esses medium high, extra high, ele tinha thinking on ou thinking off. Eu utilizei o thinking on. Então eu tentei fazer uma equivalência aqui de thinking com extra high, porque eu achei que ia ser uma performance parecida se eu utilizasse com esses parâmetros, tá? Quer ver o resultado final? Esse aqui é um dos dois Minecrafts, eu não vou te falar qual que ele é, e eu vou dar uma andadinha aqui, ó, você pode ver, eu posso colocar meus blocos, eu posso escolher quais blocos eu tô colocando, né, olha aqui que legal, posso olhar em volta, tem um terreno ali, tem uma aguinha lá, tem aqui umas árvores, eu posso cavar aqui pra baixo, e se eu cavar no máximo possível, aqui embaixo eu chego no bedrock, né, então, tô subindo agora, e cara, isso daqui acho que ninguém vai discordar de mim, sem dúvida alguma, reconhecível como Minecraft. Isso daqui é um alpha de Minecraft. Tá exatamente o que eu pedi, foi feito. Agora, no outro aqui, o outro modelo, opa, eu lancei um pouquinho dentro de uma árvore, você olha aqui em volta, você tem as arvorezinhas, você consegue colocar os blocos, consegue colocar os diferentes blocos aqui, tá, legal. Tem uma questão de renderização, né, consigo pular, consigo correr, se eu ir cavando pra baixo, lá no fundo, eu vou, na verdade, encontrar um problema e cair e voltar pro início, mas ok. Eu acho que ninguém vai discordar que isso daqui também é Minecraft. E olha de novo, né? Esse aqui é um Minecraft, esse aqui é o outro Minecraft. Você também pode correr, também pode pular, também vai renderizando o cenário lá na frente. Acho que ambos atingiram o resultado de maneira extremamente satisfatória. Não diria que tem um que é muito melhor do que o outro. Eu diria que esse aqui, pelo pouquinho que eu joguei, os terrenos são um pouquinho mais variados. Eu tô conseguindo ver água, tô conseguindo ver areia. E esse aqui tem bedrock também. Esse outro, eu gostei da parte translúcida aqui das árvores, tá? Achei um touch interessante, mas achei que os terrenos, não sei se eu caí num lugar que não tem água ou areia, mas esse aqui eu não encontrei água ou areia, então não sei se tá muito monoterreno. Enfim, esse daqui, da árvorezinha translúcida e que só parece ter esse tipo de terreno, foi o do Fable, e o outro aqui com dois tipos de terreno foi o do Kimi. Eu não diria, sinceramente, que um ficou melhor do que o outro, eu acho que ambos estão perfeitamente adequados. Agora vamos falar de custo? Isso aqui foi o quanto eu gastei em todas as tarefas juntas do meu Fable aqui, essas duas tarefas, a tarefa do front-end mais a tarefa do Minecraft. Um total de R$ 89,94, bom, R$90. Essas duas tarefas no Fable custaram R$90. Talvez, se eu não tivesse usado o Extra High, se eu tivesse usado o Medium, poderia sair um pouco mais barato, mas eu acho difícil que saísse muito mais barato, porque só a tarefa do front-end já me custou R$25. Enquanto o Kimi, o nosso resultado final é que a gente terminou com $117. 117,85. Se você lembrar que a gente começou com 121,24, gastamos $3,50 no total. As duas tarefas juntas custaram no Kimi $3,50. Na cotação atual, temos um total de R$17,80. Eu não quero te induzir a nenhuma conclusão aqui, tá? Eu acho que você pode tirar suas próprias conclusões, mas, baseado no Artificial Analysis, baseado em todos os benchmarks que a gente está olhando aqui, baseado no Code Arena que a gente viu antes que o Kimi estava liderando, eu acho que é um excelente momento para você testar. Eu acho que para tarefas de front-end especificamente, o Kimi tá, assim, absurdamente bom. E eu acho que ele entrega, assim, um excelente custo-benefício. O link para utilizar o Kimi vai estar na descrição. E independente da sua opinião de qual é melhor ou qual é pior, eu acho que a gente precisa concordar que concorrência é excelente para o mercado, ainda mais quando a concorrência é mais barata e entrega uma qualidade grande. Eu acho que o fato de ser open source, o fato de você poder, né, baixar ali os parâmetros, deles terem alcançado ou, em alguns benchmarks, até passado a Anthropic e a OpenAI nessa corrida, isso aqui com certeza é bom para você. Mesmo que você não vá utilizar esse modelo, o avanço aqui é bom para todos nós. Até a próxima.